Olá, camaradas do terceiro ano do Colégio Master. Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de Física. E na aula de hoje, dia 4 de junho de 2020, no nosso regime especial de aulas não presenciais por causa da pandemia do coronavírus, a gente vai falar sobre propagação de calor. O livro de vocês divide como propagação do calor 1. A gente vai ter uma propagação do calor 2, que a gente vai estudar também o mesmo tema, só que com outro olhar. Esse primeiro olhar traz primeiro os tipos de propagação e assim vai, tá bom? No material de vocês a gente está na frente B05. Vou, ao final da aula, deixar exercícios para vocês fazerem dessa frente, beleza? Vamos, portanto, a nossa aula. Propagação do calor. Primeiro, a gente já definiu o calor, né? Lembre-se que calor é energia em fluxo de um corpo para outro, porque um corpo está em maior temperatura e outro está em menor temperatura, tá bom? Essa é a definição que a gente deu para calor e é a definição correta. Então, o calor ele pode se propagar de 3 maneiras. Internalize isso. Isso a gente viu no segundo ano, é bom que a gente revisa aqui e você internaliza com profundidade. Então, o calor ele pode se propagar por meio de condução, está ilustrado aqui na figura 1, um processo de condução de calor. Por exemplo, você tem uma barra, uma barra de ferro, você está aí no interior, tem uma fogueira lá, você pega aquela barra e começa a aquecer a ponta. Você vai perceber que o calor vai se propagar pela barra e chega um momento que você vai sentir. Esse calor começa a ser transferido para você, você consegue sentir no seu dedo. Então, a condução térmica é aquela que ocorre quase que caracteristicamente em materiais sólidos, tá bom? Então, propagação do calor por condução e tem uma característica, ela pressupõe contato, certo? O segundo tipo de propagação de calor é o chamado de convecção. Está ilustrado aqui, ó, propagação de calor por convecção térmica. Ele ocorre em meios gasosos e líquidos, tá bom? Mais especificamente. E ele é mais caracterizado por trocas de massas de ar, por exemplo. É o que permite, quando eu falei desse tema para vocês com o segundo ano, eu dei lá no segundo ano de ensino médio, eu dei um exemplo do balão de ar quente, que funciona pelo princípio da convecção térmica, e alguns outros exemplos. O fato, por exemplo, do ar-condicionado ser montado no teto e não embaixo, porque a massa de ar frio é mais densa. E a convecção ocorre justamente por causa do lance da densidade, né? O ar frio, as moléculas estão mais próximas, então você tem uma densidade maior. E quando você aquece aquela massa de ar, você distancia mais as moléculas. Essa não é uma boa definição de temperatura, tá bom? Temperatura não é grau, não só grau de agitação de moléculas, mas você pode pensar dessa maneira. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a distância entre as moléculas e diminui, portanto, a densidade, tá bom? Então, o ar quente ele é menos denso, então ele sobe e o ar frio desce. E esse processo aqui a gente chama de convecção térmica. O terceiro processo pelo qual o calor se propaga é por irradiação térmica, tá bom? A irradiação térmica ocorre à distância. Não só a distância, mas talvez como característica principal da irradiação térmica seja o fato dela se propagar no vácuo e por meio de ondas eletromagnéticas, tá bom? E aqui está ilustrado um caso. Como é que o calor, por exemplo, chega do Sol na Terra, sendo que ele atravessa uma região de vácuo? Por irradiação térmica via ondas eletromagnéticas. Então aqui tem mais uma coisa. Embora esses processos tenham características diferentes, tá bom? Os 3 processos, eles têm um fator de ocorrência em comum, qual seja, o calor se propaga, sempre de uma região para outra de temperatura mais baixa. Essa era a definição de calor, tá bom? Então, em todos esses 3 casos, o calor vai se propagar de uma região de maior temperatura para o de menor temperatura, nunca o contrário. Isso vai ser melhor elucidado quando a gente vê leis da termodinâmica, e esse fato vai ser inclusive uma das leis da termodinâmica. Tá bom? Ou de um corpo para outro que esteja na temperatura mais baixa, tá? Mas só está reiterando aqui, dizendo de outra maneira isso que eu acabei de dizer. Então, estão aqui ilustrados. Lembre-se sempre, como é que o calor se propaga, quais são, melhor dizendo, os processos de propagação de calor
3 pelo menos: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, tá bom? Vamos para frente. Vamos falar um pouco da condução. Eu dei esse preâmbulo aqui e algumas coisas do que eu disse ali naquela introdução vão ser revisitadas aqui com um pouco mais de profundidade. Então, falando agora da condução térmica, que é o primeiro processo que está ilustrado aqui na figura A. Então, a propagação do calor por condução ocorre quando a energia térmica passa de uma região para outra, de um corpo ou de um corpo para outro com o qual esse anterior que está mais quente está em contato, sem que haja, por exemplo, deslocamento das moléculas constituintes desse corpo, tá bom? Você não desloca as moléculas ou mexe na estrutura necessariamente do corpo. Portanto, nesse processo, há transporte de energia sem arraste de matéria. Lembre-se disso, já que nossas provas estão tendo uma natureza mais qualitativa, por causa de serem à distância, etc., fique atento nesses conceitos. Ponto. Todavia, uma experiência fácil e sugestiva põe em evidência esse fato, tá bom? Segure, por exemplo, uma barra metálica. Segure uma barra metálica, que foi o exemplo que eu dei no início da aula, por um de seus extremos e aproxime o outro extremo de uma chama de fogo. Você notará que, decorrido um certo intervalo de tempo, o extremo onde você segura a barra estará também aquecido, certo? Tá bom? Que é justamente o que está ilustrado na figura. Nessa experiência, que é uma experiência macroscópica, você não está olhando para o que está acontecendo microscopicamente no material, a gente percebe que o fenômeno de condução de calor percebe, portanto, esse fenômeno de condução de calor através dos nossos próprios sentidos. Então, você verificou aí, você foi um experimentador e verificou, portanto, com seus próprios sentidos esse fato físico, esse fenômeno físico. Já do ponto de vista microscópico, que aí é um pouco mais complexo, e eu já preciso de um cientista para analisar e etc., a condução do calor pode ser explicada da seguinte maneira: 2 pontos. Numa determinada região do corpo, a energia posta em jogo provoca uma agitação maior das moléculas daquela região, tá bom? Que foi posta no... Acho que isso aqui era para ser fogo. Ou em jogo também faz sentido. Devido aos incessantes choques entre essas moléculas e as moléculas contíguas, que é as que estão próximas, a energia é transmitida para essas últimas, que assim se aquecem, evidenciando, portanto, um fenômeno que vai se repetindo, provocando, portanto, um transporte da energia ao longo de todo o corpo, portanto, o processo de condução térmica. Ainda na condução, então, ainda sobre o processo de propagação do calor por condução, tal processo vai se diferir de substância para substância, tá bom? Vai depender das substâncias. Mesmo entre os metais, a gente encontra aqueles que conduzem melhor a energia térmica do que outros. Então, tem material que conduz melhor e outros piores. Por exemplo, o cobre conduz melhor o calor que o alumínio, e a prata é um dos melhores condutores de calor, tá bom? No entanto, existem substâncias em que a condução térmica ocorre de modo pouco intenso, sendo denominados de maus condutores térmicos, ou até mesmo de isolantes térmicos. Nesse grupo, por exemplo, estão a madeira, o isopor e a cerâmica. Tá? O isopor é utilizado, por exemplo, como isolante térmico justamente por isso, tá bom? A cerâmica, o tijolo de barro, o gelo, os líquidos e os gases em geral também são condutores térmicos horríveis. Destacando-se entre eles o ar como um bom... Podemos destacar também como exemplo o ar, que é um condutor térmico não muito bom. Os isolantes térmicos apresentam muitas aplicações práticas, quais sejam os cabos de panelas, que são feitos de material isolante, plástico e madeira, por exemplo, baldinhos de gelo feitos de isopor, certo? Forros termoacústicos de ambientes feitos de placas de isopor revestidas de lã e vidro também, que é para abafamento acústico, né? Por exemplo, e paredes do forno de gás, que também são revestidas de lã de vidro por dentro justamente para funcionar como um bom isolante térmico e não como um condutor, senão você perderia todo o calor. O que adianta você ter um forno
Se a finalidade é aquecer o que está ali dentro, o calor vai escapulir pelas portas e passar para o ambiente, né? Então tem que ter um bom isolamento térmico. Dado o conceito de condução, vamos falar um pouco do fluxo de calor, tá bom? O fluxo de calor vai estar ainda envolvido aqui na condução térmica, por isso que eu entro com esse tópico aqui dentro, logo após falar de condução de calor. Depois a gente volta a falar de convecção e irradiação ainda antes dessa aula terminar, beleza? Então, como o segundo princípio da termodinâmica, a segunda lei, o sentido espontâneo que a natureza impõe ao calor é o do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bom? Sempre. Então, corpo de maior temperatura, ou seja, por exemplo, 60 graus Celsius, você está com 20. Para onde é que o calor vai? Vai fluir desse até esse. Até quando? Até entrar em equilíbrio térmico, supondo aqui em volta desses dois objetos um isolamento adiabático que não permite, portanto, troca de energia com o ambiente. Tudo bem? Então, ó, vamos ver agora o que é o fluxo. Como é que eu obtenho uma expressão para calcular fluxo de calor? Então, a gente chama de fluxo de calor, vai usar uma letra φ, tá bom? Do grego koiné, φ, essa letra. Então, a gente chama de fluxo de calor a quantidade de calor que atravessa uma seção reta do corpo que o conduz por unidade de tempo, tá bom? É como se fosse uma porteira. Você quer calcular fluxo, é isso. Coisas que passam por uma certa porta, que é uma seção transversal, você pode pensar assim por intervalo de tempo. Se você quisesse calcular o fluxo de gado, então seria a quantidade de gado que passa por aquela determinada porteira no intervalo de tempo. Esse seria o fluxo. Fluxo de água que sai de uma mangueira. Então a mangueira é circular, você faz um corte transversal, você vai ter um círculo. Então seria a quantidade de água que sai por intervalo de tempo daquela mangueira. No nosso caso é calor, a gente está analisando calor. Então qual que vai ser o fluxo do calor? Quantidade de calor que atravessa uma certa área por intervalo de tempo, tá bom? Então, suponha aqui ilustrado, ó, calor, eu tenho uma temperatura desse lado, θ1, e uma temperatura θ2 do outro lado. O calor está fluindo de um lado para o outro, e aqui eu tenho uma certa superfície A, fluxo de calor que atravessa uma seção reta de um corpo. Então, simbolicamente, você pode escrever que o fluxo é quantidade de calor dividido pela variação do tempo, tá bom? A unidade de fluxo de calor no Sistema Internacional de Unidades é o Watt, beleza? Que é a unidade de potência. E isso é quantidade de calor é medida em Joule e tempo no Sistema Internacional é medido em segundo. Então, Joule por segundo é o tal do Watt, tá bom? Isso é Joule por segundo, como está escrito aqui. No entanto, são muito comuns se usar calorias por segundo, o calor pode vir em calorias, ou ainda calorias por minuto. Basta você passar a converter essas unidades para essas outras unidades, caso isso apareça. E se vier nessas unidades aqui, caloria por segundo, caloria por minuto, basta converter para outra unidade. Então, a definição de fluxo de calor é válida para qualquer que seja o processo de sua propagação, tá bom? Por meio da seção reta do corpo. Então, a gente vai fazer aplicações disso depois. Existe, para o processo de propagação de calor, então a gente definiu ali um fluxo, mas a gente vai melhorar essa definição. Existe a lei de Fourier, tá bom? Fourier era francês, historicamente, curiosidade para vocês, eu contei isso em sala, quando dei essa aula no segundo ano. Ele lutou no exército de Napoleão, tá bom? Participou das campanhas na África e assim vai. E parte desses estudos ele fez inclusive na África, ali perto do Cairo e etc., de fluxo de calor. Era major do exército francês. Consideremos, portanto, um cilindro, suponha um cilindro circular reto, que é esse objeto aí, tá bom? Parece um cano, beleza. Então, consideremos, portanto, um cilindro condutor, então um metal, por exemplo, no qual se estabeleça um regime estacionário de condução térmica. Significa que está fluindo calor de maneira linear ali numa condição estacionária. Então, o calor está indo daqui, ó, região de maior temperatura, para a região de menor temperatura. Então, se é que você aquece aqui, o calor vai fluir. Suponha que esse cilindro tem um comprimento L, certo? Tá bom. Então, vamos ver o que a gente tem. L é o comprimento do cilindro. Eu tenho um certo A, que é a área da seção transversal, que é justamente a área desse círculo aqui, certo? E θ1 e θ2 são as temperaturas nas duas extremidades. Temperatura hot, temperatura cold, temperatura quente, temperatura fria. E φ, que é essa letra grega, que a gente vai chamar de fluxo térmico no interior desse cilindro. Vamos ver como é que a gente pode
notar isso matematicamente. E isso aqui foi feito experimentalmente, tá bom? Essa equação surge de uma observação empírica, ou seja, de um experimento. Então, ó, experimentalmente foi verificado que o fluxo térmico letra φ é diretamente proporcional à variação da temperatura, então aumenta com a variação da temperatura entre os extremos do cilindro, que é onde você mede essas duas temperaturas. É também diretamente proporcional à área, então quanto maior a área, maior o fluxo. Mas é, no entanto, inversamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior o comprimento, menor o fluxo, certo? De calor. E essa propriedade é conhecida, portanto, essa expressão para o fluxo aqui, como lei de Fourier. A gente pode escrever que φ é igual a uma constante K de ajuste, vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pelo comprimento do objeto que você está calculando. No caso, o nosso cilindro lá tem comprimento L. Então, nessa equação, K é uma constante, que é denominada coeficiente de condutibilidade térmica e depende da substância. Se for o cobre, você tem um K, se for alumínio, você vai ter outro, se for ouro, você vai ter outro, e assim por diante, tá bom? Nos condutores térmicos, por exemplo, o valor do K ele é relativamente elevado, se for um bom condutor. Nos isolantes térmicos, você vai ter um valor baixo. Tem uma tabela aqui na frente para ilustrar isso. Aqui está a substância e o seu K, que é medida em watt por metro Kelvin, tá bom? Para ajustar, porque é uma constante de proporcionalidade, por isso ela tem essas unidades. Então a prata é um bom condutor, 406, o cobre mais ou menos, um pouco menos, alumínio vai reduzindo. Por exemplo, a água é um condutor horrível, o oxigênio também, menos ainda, o ar ainda menos. O isopor pouco condutor, por isso que ele é um bom isolante térmico, você pode colocar algo quente lá para ser mantido quente ou algo gelado, né? Para ser mantido gelado, porque o isopor é um isolante térmico. Então essa tabela está aí no livro porque em alguns exercícios você vai precisar revisitar para descobrir esses valores de K aqui, em alguns exercícios dados materiais quaisquer que você tenha que fazer alguns cálculos, tá bom? Vamos falar um pouco da resistência térmica, já que a gente está falando desse lance do fluxo, cabe falar desse tópico aqui da resistência térmica. Então, o que acontece? Só um minuto. Então, o que acontece? Quanto menor é a condutividade térmica, então quanto menos a substância é condutora, então quanto menor a condutividade térmica do material de que é feita aquela placa lá do nosso experimento, maior é a resistência térmica daquela placa, certo? Então, se ele não permite calor, então ele tem resistência alta, resiste à passagem do calor. Então, o que acontece? Um objeto com a resistência térmica elevada é, portanto, um mau condutor de calor e, portanto, um bom isolante térmico. Faz sentido, não faz? O que acontece? O valor da resistência térmica, a gente vai usar a letra R maiúscula, de uma placa de espessura L é definido como L sobre K, tá bom? Então, a resistência térmica é o comprimento dividido, o comprimento que o calor tem que atravessar, dividido por essa constante de condutividade térmica. Observe que a resistência térmica é uma propriedade atribuída a uma placa que tem uma certa espessura L, e não a um material, tá bom? A unidade de resistência térmica vai ser, portanto, o metro quadrado, que é a de comprimento, dividido por Kelvin, metro quadrado vezes Kelvin watt de potência, tá bom? Que vai ser a unidade aqui do K. Temos a unidade do K lá na tabela. O K é dado em watt por metro Kelvin. Então, L tem unidade de metro, aí como vai estar dividindo, o metro vai passar para cima, por isso que vai ficar metro quadrado. Então, metro quadrado Kelvin dividido por watt é a unidade da sua resistência térmica. Beleza? Tá aqui a tabela que eu tinha comentado anteriormente. E vamos para frente. Então, vamos continuar estudando condução. Depois, por isso que existe propagação de calor 1 e 2, porque depois que a gente vai voltar em algumas outras explicações para falar de convecção térmica e radiação térmica, certo? Então, vamos olhar um pouco para a condução em uma placa que é composta, tá bom?
Então, essa figura 4 representa uma placa composta aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Então, a figura 4 mostra uma placa composta formada por dois materiais diferentes. Por isso, chamada composta, dois materiais diferentes. Beleza. De espessuras L1 e L2, tá bom? E são diferentes. E cada um tem um comprimento diferente, L1 e a outra L2. E tem diferentes condutividades térmicas, K1 e K2, tá bom? O que acontece? Ela está ilustrada aqui, ó. Uma está em verde, a outra está em azul. Uma tem comprimento L1 e a outra tem comprimento L2. Estão ali, ó. Certo? O que acontece? As temperaturas das superfícies externas das placas são TQ, de temperatura quente, e TF, ou de temperatura fria. E as superfícies das placas têm áreas A, tá bom? Então, a superfície dessas duas plaquinhas tem áreas A. Ok, vamos ver o que a gente pode tirar disso. O que acontece? Para formular uma expressão para a taxa de condução por meio daquelas placas, que são de dois materiais diferentes, vamos supor que a transferência de calor aconteça no regime estacionário, tá bom? No regime a gente chama de quase estático, devagarzinho. Ou seja, nas temperaturas presentes em todos os pontos da placa, em que a taxa de transferência de energia não varia com o tempo. Então, não haverá uma variação da energia ali com o tempo, certo? Matematicamente, você vai poder escrever que o fluxo de calor vai ser área vezes o produto entre a variação, não é bem uma variação de temperatura, é sempre a temperatura quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pelo somatório de L sobre K, tá bom? Esse sigma, essa expressão geralmente não cai muito no livro, se vocês quiserem abordar, a gente aborda. Então, esse símbolo aqui chama sigma, tá bom? É uma letra sigma maiúscula. Ele denomina um somatório, a gente usa ele para somatório. Quando você quer somar várias coisas, você usa um sigma. Que está ali no denominador, indica que devemos somar os valores de L sobre K de todos os materiais. Por exemplo, ali você tem duas placas, então você vai somar L1 mais L2, L1 mais L2, L1 sobre K, perdão, que está escrito aqui, ó, L1 sobre K mais L2 sobre K e assim por diante, tá bom? Não houve exemplos diretos sobre isso, certo? Mas de aplicação direta dessas equações, mas a gente fica, como eu faço passo a passo depois a correção do exercício com vocês e respondo matematicamente cada passo, a gente faz uma internalização dessas equações e aplicações delas, tanto dessa da lei de Fourier do fluxo de calor, quanto para análise de placas, de uma placa composta de dois materiais. A gente faz a análise dessas duas equações nas aulas seguintes, tá bom? Então eu encerro essa aula por aqui. Na próxima aula teórica, a gente vai falar sobre propagação de calor 2 e explorar melhor o processo a gente falou de condução, irradiação térmica, convecção térmica e irradiação térmica, que são as outras duas, certo? Então eu encerro por aqui. Muito obrigado, portanto, pela sua atenção. Bons estudos. Fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos e até a próxima.